Shalom, preciosos, graça e paz. Que dia tremendo hoje nós estarmos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, o memorial da aliança. Glória a Deus, vencemos o primeiro mês de 2021 e entramos, portanto, no segundo mês, o mês de fevereiro, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor pelo seu cuidado maravilhoso para conosco. Hoje, com alegria no nosso coração, queremos agradecer a Deus por você, razão maior de estarmos aqui. Meu querido irmão, meu amigo, convidados, este dia é o dia que o Senhor fez, para que nos alegremos nele. Com certeza estaremos reunidos para celebrar o memorial da aliança. Quando falamos da Santa Ceia do Senhor, o nosso coração se alegra, porque o Senhor instituiu a ceia e disse que a observássemos até que ele volte. Glória a Deus. E assim estamos fazendo com muita alegria no nosso coração e quero convidá-lo agora a chegarmos na presença de Deus, orando ao Senhor, entregando desde já esta celebração, crendo que o Senhor tem bênçãos copiosas para cada um de nós. Pai, muito obrigado por este dia. O nosso coração se alegra, a nossa alma se enleva na tua presença. Queremos nesta hora agradecer a ti por estarmos reunidos, vivos. O Senhor tem nos poupado dessa assolação que acontece no mundo, acontece na terra. Te damos graças pelo teu poder sustentador, pela tua mão poderosa sobre nós, pela tua mão também que está por baixo de nós, conforme diz a tua palavra, que o Senhor é a nossa habitação e por baixo de nós estão os seus braços eternos. Ele já ordenou, aleluia, ao inimigo que está diante de nós e nos autoriza a repreendê-lo. Glória a Deus, e fazemos isto com toda a propriedade, pois a tua palavra, ó Deus, nos diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Recebe este culto, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe cada ato deste culto como aroma suave às tuas narinas. Declaramos: este é o dia que o Senhor fez, portanto nós vamos nos regozijar e nos alegrar nele. Amém e amém. Vamos, juntamente com os nossos levitas, louvar ao Senhor. Que esse momento seja muito especial para todos nós. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos novamente a mais um momento de louvor e adoração conosco, Ministério de Música. Hoje, culto de Santa Ceia, é dia de rememorarmos o sacrifício de Jesus Cristo. E por isso nosso coração se enche de gratidão. Gratidão porque esse sacrifício representa, sobretudo, uma troca injusta, a manifestação máxima da graça de Deus, do seu favor imerecido para conosco. E por isso nós queremos cantar canções de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e continuará fazendo pelas nossas vidas. E também canções de celebração por essa graça maravilhosa que nos alcançou, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos arrancou para um reino de luz, justiça, paz, amor, misericórdia. Que você seja abençoado por essas canções e participe conosco, junto com a sua família, a uma só voz, que possamos unir as nossas vozes como um grande coral e entoar a Deus canções de gratidão. Que Deus te abençoe. Tudo que tens feito
maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Amém? Que bom, não é? A palavra de Deus nos diz: bom é louvar ao Senhor. Portanto, recebe, Senhor, nesta hora, esse louvor a ti oferecido. Queremos te agradecer pela igreja, por esse convívio fraternal. Queremos te agradecer pelos dízimos e as ofertas, os votos, as primícias, Deus, que foram depositados para a manutenção da tua casa. Essa forma de ofertar, de adorar, aleluia, nós consagramos nesta hora, reivindicando a tua bênção, a tua fidelidade, Pai, para cada um que proveu em obediência para a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos nos debruçar em um tema maravilhoso e compreende de Gênesis a Apocalipse. Quero agradecer a Deus, porque domingo passado nós ficamos a meditar na importância, no poder do amor, né? Notadamente no amor de Deus. E hoje nós vamos no poder da obediência. Essa é a nossa temática que vamos desenvolver aqui e logo estaremos ministrando a ceia do Senhor. O texto sagrado nos diz, está em Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 9, onde podemos ler: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Que esta palavra, ela encontre espaço na minha vida, na sua vida. Guarida, portanto, nos nossos corações. Queridos, você já parou para pensar quanta coisa ruim deixou de acontecer na sua vida porque você escolheu obedecer ao que os seus pais diziam? Se hoje somos quem somos, devemos isso primeiramente a Deus e depois aos nossos pais que sempre zelaram por nós. Você já parou para pensar que Deus fez a mesma coisa com a gente? O problema é que muitas vezes preferimos tomar nossas próprias decisões do que ouvir o que Ele tem para nos dizer. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre a obediência a Deus. Isaías capítulo 1, versículos 19 e 20. Assim está escrito: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Se nem os nossos pais, que são falhos e pecadores, desejam o mal a seus filhos, imagine Deus. Veja o que ele disse em Lucas capítulo 11, versículos do 11 ao 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Glória a Deus. Deus sempre quer o nosso bem. E através dessas passagens bíblicas, meus amigos, meus irmãos, vemos o quanto o Senhor quer que aprendamos a obedecer a sua palavra.
para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas, ou seja, na área espiritual, na área emocional, na área física e também na esfera, na área material. A grande dificuldade do ser humano em obedecer começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, mesmo tendo sido alertados, orientados por Deus, escolheram fazer a sua própria vontade. A desobediência deu origem ao pecado. Assim, quando deixamos de obedecer aos princípios da palavra de Deus, o pecado se estabelece em nossa vida, trazendo consequências seríssimas. E se não for confessado esse pecado, gera a morte, pois está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Precisamos entender a importância da obediência a Deus, pois se formos obedientes, desfrutaremos do melhor desta terra, conforme já lemos aqui. Preste atenção no que o profeta Samuel, aleluia, deu como resposta ao rei Saul. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Certa vez, Jesus disse àqueles que o seguiam: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Assim compreendemos que não adianta chamar Jesus de Senhor nos momentos de dificuldade, achando que Ele é o nosso Senhor, quando na verdade não obedecemos. Quero neste dia incentivá-los a sermos cristãos que vivem em obediência a Deus por meio da Bíblia, que é o nosso manual. Nenhuma pessoa ou religião podem substituir as palavras de Deus. Aleluia, pois só ela nos garante a vida eterna. Vejam o que Jesus nos diz no Evangelho de João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então aqui é uma pergunta: qual a importância da obediência a Deus? Ora, queridos, a obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar a fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai. Obediência tem o sentido de renunciarmos à nossa vontade pessoal para a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para todos nós. Aqui está, portanto, a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Glória a Deus. Salmo 37, versículo 5. Lá está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Meu querido irmão, aleluia, não fique preocupado, não fique inquieto, porque as coisas não acontecem para você e com você como imagina. Medite na palavra de Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, renove todos os dias esta aliança através da oração, do arrependimento, da confissão de falhas e pecados.
Adore a Deus, louve ao Senhor, tenha nas mãos a palavra de Deus, leia um texto, pergunte ao Espírito Santo que mensagem, que ensinamento o Senhor tem para a sua vida naquele dia. Aleluia! E anote, escreva, viva, depois deleite-se. Glória a Deus, agradecendo a Deus pela palavra gloriosa, vitoriosa que Ele trouxe a você nesse dia através do seu devocional. A obediência, disto temos certeza, ela nos traz grandes benefícios. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor e ao que Ele fez por nós quando ainda éramos pecadores. A palavra de Deus nos diz na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, que nós amamos ao Senhor, pois Ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, a obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Vou citar apenas duas delas. Vida longa, ser bem-sucedido, são algumas delas. Glória a Deus. Por isso, a obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 4. Palavras do Senhor Jesus. A obediência nos torna diferentes no agir e no pensar. Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao 15. A obediência a Deus deixa um legado tremendo. Aleluia, aos Romanos capítulo 16, versículo 19. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Está escrito que porque Abraão obedeceu, porque Abraão não negou o seu filho, o seu único, Isaque, a quem tanto amava, Deus disse: deveras eu te abençoarei a tua descendência, a tua posteridade. Glória a Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje, meus queridos, nós desfrutamos, glória a Deus, desta bênção, aleluia, através da obediência do grande patriarca da fé. Tem uma promessa de Deus para quem obedece, aleluia, a Ele, a sua palavra. Isaías capítulo 1, versículo 19, foi o que eu li. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Glória a Deus, a obediência a Deus traz bênçãos para as nossas vidas. Leia Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 e 14. Glória a Deus, a Bíblia está enriquecida de testemunhos, de exemplos de obediência a Deus. Jesus é o grande exemplo e o referencial do cristianismo. Por isso, ser cristão é ser a reprodução de Jesus no caráter e na missão. Eu gostaria de trazer aqui, só para refrescar a nossa mente, testemunhos, exemplos bíblicos de obediência. Um deles, Noé. A palavra de Deus nos diz, em Gênesis capítulo 6, versículo 22, que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E se lermos a história de Noé, nós vamos encontrar ali um exemplo modelar de fé, de obediência à palavra de Deus, razão pela qual ele consta da galeria dos heróis, conforme Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Outro modelo que já foi citado aqui, o de Abraão, mas eu gostaria de ler numa versão bem
bem atual. Diz assim, o Senhor falando para Abraão: esteja certo, ou seja, tenha certeza de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigos, e por meio dela, ou seja, dessa obediência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você, Abraão, me obedeceu. Gênesis capítulo, glória a Deus, 22, versículos 17 e 18. Queridos, outro exemplo tremendo é o do rei Ezequias. Conhecemos a sua história, está lá no segundo livro dos reis. Glória a Deus, encontramos capítulo 18, versículo 6 precisamente diz assim: e ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aleluia! Isso é certeza, isso é convicção, isto é confiança. Glória a Deus. E do Velho Testamento, o último exemplo que eu quero trazer para vocês é o de Davi. Está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5. Atentem bem, atentemos bem para este versículo, este texto, e vamos tirar lições tremendas para as nossas vidas. Está escrito: pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias o Hitita. Todos nós conhecemos a história de Davi, conhecemos seu tropeço, conhecemos seu fracasso, agora conhecemos também seu arrependimento, seu perdão, a dor que sentiu, né? A preocupação, as noites em claro. Ele disse que aquilo queimava dentro dele, não é? Mas chegou a hora que ele não pôde esconder sua transgressão, esconder o seu pecado. Refiro-me ao caso de Urias. Mas o texto diz que em tudo Davi foi obediente, exceto nesse caso. Agora, com isso tiremos uma lição: o pecado macula a nossa trajetória. O que realmente agrada ao Senhor é nossa obediência. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. Tudo isso, meus queridos, nos faz ter um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Diz a palavra de Deus, palavras do grande mestre da Galileia, Jesus de Nazaré, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus. Obedecer a Deus é amá-lo, e amar é obedecer. Portanto, a obediência tem, glória a Deus, sua grande importância, seu grande poder. E hoje estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. É um ato de obediência. Aleluia. Vindo, eu digo aqui que tem dois lados aqui essa obediência. Primeiro, nós obedecemos porque é uma ordem de Jesus. Segundo, para participarmos da ceia, precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Nesses dias, levanta-nos
uma pergunta: como está o seu coração? Como está a sua vida? É hora de refletirmos. Muitas são as guerras e batalhas, as perdas, as dificuldades, as tentações, os riscos, o afastamento desse convívio físico da igreja. Cada um de nós tem assumido a responsabilidade de andarmos em temor, andarmos em fé e obediência. Precisamos, meus queridos, ter o cuidado, aleluia, do nosso dia a dia, guardarmos a palavra de Deus. Hoje estamos aqui. Vamos ministrar a ceia do Senhor. E a importância da ceia é exatamente eu chegar à mesa do Senhor, com meu coração em paz com Ele, obediente à sua palavra, guardando os seus mandamentos, andando em temor. Se porventura algo lhe roubou, tirou de você essa alegria de estar hoje aqui, diante da mesa do Senhor, com essa felicidade que deve ser marca registrada em cada um de nós, não desespere, não desista, não se apavore. O Consolador está aqui. O Espírito Santo preside esta reunião. E nós vamos apresentar agora, para a ministração da ceia, aleluia, o pão e o cálice, ou seja, e o vinho. Vamos consagrar ao Senhor, para que tome essa conotação de santidade. E enquanto fazemos isto, vamos também levar diante de Deus nossas vidas. Pedir a Ele perdão, se em alguma coisa nós falhamos, fraquejamos, que isso nos trouxe tristeza, vamos obedecer ao Senhor e à sua palavra. Amém? Glória a Deus. Aqui está, portanto, o pão e o cálice. Diz-nos a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos apresentar. Pai, diante da tua presença, aqui estamos com os memoriais da nova aliança. O pão que representa o teu Filho, cujo corpo foi partido por nós. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, iniquidades, doenças, todas as mazelas que seriam nossas e deveríamos responder por elas. Mas o teu amor, o teu evangelho, glória a Deus, a obra salvífica da cruz, aleluia, naquele dia que o Senhor entregou-se por nós, pagando o preço da nossa redenção, do perdão dos nossos pecados, do nosso resgate. Consagramos estes elementos agora. E enquanto isso acontece, chegamos diante de ti por todas as vidas que hoje aqui vão participar da ceia. Perdoa, Senhor. Se porventura alguém esqueceu de guardar a tua palavra, se entristeceu com algo, esqueceu, Senhor, algo por algum momento, da obediência, do temor, da vida de santidade, estamos juntos aqui. Todos queremos participar da ceia. Perdoa, Senhor. Perdoa a iniquidade do nosso coração. Perdoa a nossa desobediência, nossas falhas ou até mesmo pecados. Certos de que o sangue remidor nos purifica de todo pecado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus queridos, nos diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o que temos feito, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus, com toda a liberdade do Senhor, nessa presença gloriosa, perdoadora, feliz, presidida pelo Espírito Santo, pode comer o pão. Aleluia! Disse Jesus: a minha carne verdadeiramente é comida. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Por semelhante modo, depois de haver comido o pão, tomando o cálice, deu graças, que nós já fizemos, deu aos discípulos e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Aleluia! Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podemos beber do cálice. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel, fala mais alto do que o sangue do sacerdote Zacarias, que foi derramado entre o pórtico e o altar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, pela felicidade, pelo prazer de estar na tua presença, de conhecer, te amar, te obedecer, experimentar o teu amor tão grande por nós, experimentar o efeito deste amor, que é o perdão dos nossos pecados e a garantia que ele nos traz através do sacrifício de Jesus, que é a vida eterna. Recebe cada um de nós, recebe esta igreja, recebe as nossas vidas. Obrigado por esta ceia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos para encerrar este culto. Quero nesta hora agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos todos os domingos para esta grande celebração. A igreja local, ou seja, em Segeca, em Natal. Observe todos os avisos que estão na tela. Também fiquem atentos ao grupo, né? Ontem a igreja, os irmãos fizeram um mutirão para a limpeza do templo. Praticamente um ano estivemos distantes do local que o Senhor aparelhou para as celebrações, para os cultos. E quero aqui agradecer a todos vocês que demonstraram amor, prontidão para comparecer ali no templo, uma tarde e entrando pela noite de muito trabalho. Obrigado por aqueles que, mesmo não podendo ir, mas abençoaram os irmãos com lanches, né? E aqueles que moram distante, nós compreendemos, outros que trabalham.
e até mesmo aqueles que não deram qualquer satisfação. Mas nem por isto queremos dizer que isso é prova de que não amam a Deus, absolutamente. Conheço a todos vocês a generosidade e o amor, mas nem sempre todo horário, né? Nem sempre todo o calendário é o nosso, todo o dia é o nosso, todo o expediente nos favorece. Contudo, Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado à equipe que tem nos abençoado. Quero dizer que ficou lindo o templo, bonito, organizado. E já esta semana nós vamos preparar todo o calendário para poder acontecer os cultos presenciais. Eu estou aguardando a vacina. Está previsto, segundo li, para o dia 22 deste mês de fevereiro, que é a fase dos idosos, mas a prioridade é entre os que têm 75 anos. E eu estou na segunda etapa, né? Tenho 66. Mas estou ensinando à igreja todos os dias princípios, por ocasião do nosso culto matutino. Princípios. Princípio da legalidade, princípio da obediência, princípio da confidencialidade, pois estamos recebendo muitos pedidos de orações, motivos, e tenho dito que a igreja, ela deve ter esse juramento, assim como os profissionais fazem quando da colação, né, da graduação. Nós, ao recebermos os pedidos de oração, os motivos, são motivos difíceis, sérios, e eu já acho uma exposição das pessoas em compartilhar conosco, e essa é uma confiança, porque a igreja tem uma responsabilidade, né? Então a confidencialidade é algo importante. Se alguém não está nos cultos e não tomou conhecimento das necessidades e dificuldades daqueles que nos pedem as orações, apenas orem segundo leem os nomes dentro desse mural, né, à disposição da torre de oração. Glória a Deus, o que temos no culto matutino. Pronto, detalhes vai ficar com quem estiver presente, porque ao compartilharmos, nosso coração se enche de compaixão e entendemos que ali há uma missão e um princípio. É ouvir aquilo e levar diante de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos encerrar este culto agora, orando ao Senhor. Glória a Deus e impetrando a bênção apostólica. A graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, enquanto igreja. Amém e amém. Uma semana tremenda e abençoada para todos vocês. Está encerrado.